Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Boa noite, obreiros, boa noite, obreiras, boa noite a todos que estão sintonizados no programa Obreiros em Foco. Você que está agora sintonizado aqui na Rede 21, você também que nos ouve pela Rede Aleluia em todo o Brasil, ou você internauta que nos assiste, que nos acompanha em todo o planeta, em todo o mundo, pelo Facebook dos Obreiros, Obreiros Universal Oficial, no YouTube, Obreiros em Foco. Que a luz de Deus resplandeça na sua vida, que você receba o entendimento de que precisa, de fato, ser revestido com toda a armadura de Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis e os tempos estão sendo abreviados. A vinda do Senhor Jesus está próxima, podemos dizer que ele já está descendo. O arrebatamento está prestes a acontecer. E eu quero nesta noite falar com todos os servos de Deus em todo o Brasil e em todo o mundo, porque nós estamos vivendo a grande expectativa para a segunda reunião da armadura de Deus. Nós vamos mostrar daqui a pouco momentos, trechos, experiências das pessoas que participaram da primeira reunião da armadura. Vamos ter um momento em que o bispo Júlio falava sobre a primeira peça da armadura, a verdade, cingindo-vos com a verdade. Ele mostrou ali no altar o soldado universal, que tem toda a armadura, que tem ali, está vestido com a verdade, tem ali o capacete da salvação, tem a espada do Espírito, tem o escudo da fé, os seus pés calçados, e assim deve estar o soldado de Deus, o soldado universal, aquele que está realmente disposto e decidido a lutar e a servir até o seu último suspiro. Nós vamos falar mais a esse respeito e vamos dedicar também esta próxima hora a todas as pessoas que estão afastadas. Você que um dia serviu a Deus, você foi um obreiro, foi um pastor, foi um bispo, você um dia teve um cargo na casa de Deus. Você um dia foi um oficial, um semi-oficial, não só na Universal, mas em qualquer denominação. E você se decepcionou, você se frustrou, você conclui agora que você não estava realmente revestido com toda a armadura de Deus. Por isso você está agora com a sua vida desse jeito. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós estamos aqui para lhe prestar esse auxílio espiritual, tá certo? Eu tenho na central de atendimento o pastor Elias, pela primeira vez, me parece, aqui no programa Obreiros em Foco. Boa noite, pastor Elias, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. É a primeira vez mesmo, pastor Elias? Sim, senhor. Tá certo, pastor Elias vai estar aí com os obreiros, levitas, esposas de pastores. Nós temos ali também pastores auxiliares que vão estar aqui para atender a sua chamada. Nós temos aqui várias linhas que se convergem no número 3535, tá? Nós queremos inclusive pedir às pessoas que já são da igreja que elas deixassem agora, não ligassem, só se for realmente uma extrema urgência, uma extrema necessidade. Do contrário, deixe as linhas desocupadas para que as pessoas que estão afastadas possam ligar e receber auxílio espiritual e receber ajuda. Nós sabemos que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E sabemos também que Deus, ele tem prazer em perdoar. Ele tem prazer em fazer a glória da última casa ser maior do que a primeira, enquanto a vida é esperança. Sim, por isso, obreiras e obreiros e servos em todo o Brasil, vamos agora entrar em contato com alguém que está sofrendo muito, tá? Está desesperado, está amargurado.
O pastor Elias vai estar aí na central de atendimentos para atender com a equipe a todas as pessoas que ligarem agora. Se você está nesse momento precisando de um socorro, neste momento você precisa de uma oração. Olha, o bispo, o pastor Elias, eu preciso, obreiro levita, de uma oração nesse momento. Então nós vamos fazer essa oração, vamos tomar o seu nome, nós vamos lhe ajudar. Tá certo? O pastor Elias, o senhor está na igreja há quanto tempo? Bispo, já fazem 34 anos. 34 anos de Universal. E o senhor está em qual grupo, em qual área trabalhando para ganhar almas? Bispo, nós fazemos parte da UFP, Universal nas Forças Policiais. Esse grupo que realmente tem feito a diferença. É um grupo muito importante, porque nós tínhamos aí o grupo UNP, que é Universal nos presídios, e às vezes havia essa queixa por parte dos agentes penitenciários, por parte da guarda municipal e até da polícia, porque a gente estava ali prestando auxílio aos presidiários e às vezes esses profissionais da segurança sofrem tanto, o pastor Elias, quanto alguém que está preso, porque na maioria dos casos, a pior prisão não é a prisão física, mas é a prisão espiritual, e o Espírito Santo levantou esse grupo, o UFP, Universal, nas forças policiais, justamente para atender não só o profissional da segurança, o policial, mas para atender também e prestar um auxílio à família. E eu gostaria de saber, pastor Elias, um pouco acerca dos últimos eventos realizados pelo grupo UFP. Bispo, nesse ano aí difícil de pandemia, a atuação foi muito grande. Em parceria com a Polícia Militar, a Unisocial, nós atendemos centenas de famílias carentes, necessitadas, principalmente no extremo sul aqui de São Paulo, Parelheiros. Sim. Foram 3 investidas, no Capão Redondo, ali no Guarapiranga também, pessoas desempregadas, pessoas necessitadas, mas a UFP se mobilizou junto com a Polícia Militar e fomos lá estender a mão para estas pessoas. A exemplo dos demais grupos da igreja, como ontem tivemos aqui a participação do pastor, o pastor Murilo, do grupo Última Visto Tem Cura, a exemplo, e também no dia anterior, no caso, na terça-feira, tivemos aqui o pastor justamente do grupo UNP, que nesta pandemia, esses grupos intensificaram os trabalhos. Aconteceu o mesmo com o grupo UFP também, pastor Elias? Sim, senhor, com certeza. E, aliás, antes da UFP, eu estava na UNP, mas trabalhando dentro dos presídios militares, Sim. Principalmente o Romão Gomes, aqui de São Paulo, que é o presídio da Polícia Militar. Como Deus me tirou há mais de 30 anos atrás da Polícia Militar... O senhor também foi militar? Foi, sim, senhor. Sim. 1 ano de cabo do Exército, mais 5 de Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Sim. Então a gente entende um pouco o drama, o sofrimento, né, desses militares aí, e podemos entrar mais profundamente em seus problemas para mostrar para eles que existe saída, solução, porque somos provas vivas disso. Amém. Então o senhor está na igreja há 34 anos, o senhor foi obreiro quanto tempo? Olha, bispo, foi rapidinho, 6 meses. 6 meses. Tá. E o senhor está como pastor há quanto tempo? 33 anos. 33 anos. Foi um processo rápido realmente, hein? Foi, sim, senhor. Assim como a entrega foi total, a dedicação bem ampla. Que bacana. Então o Espírito Santo agiu rápido. É isso aí. Que bom. O pastor Elias, o senhor está há 33 anos como pastor. O senhor já passou por quais lugares do Brasil ou de outros países? Bispo, eu nasci no Rio de Janeiro, morri, ressuscitei, saí do Rio, fui para Belém do Pará, fiquei 6 meses auxiliando o Estado, vim para São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo, fui para o Paraná, onde trabalhei em Curitiba, Londrina, saí do Paraná, fui para Santa Catarina,
tanto no litoral como também lá em cima, na Serra Catarinense, por Sim. 4 anos. E logo após fomos para Brasília, 2 anos em Brasília e retornamos para São Paulo. Depois passamos um período de 3 anos na Bahia e retornamos para São Paulo novamente. Já rodou bastante. Um pouquinho. Tá bom. E o senhor está casado há quanto tempo, pastor Elias? Olha, mês que vem nós vamos completar 39 anos. 39 anos de casamento. O senhor já chegou casado na igreja? Foi, eu me casei em 82, ingressei na polícia em 83, me converti em 87, pedi baixa em 88 e então exclusivamente de Deus a partir daí. Que bacana. Amém. E o senhor vai estar então na central de atendimentos para prestar auxílio, especialmente àqueles que se encontram afastados. Sim, senhor. Não é? Tem já algum nome aí, pastor Elias? Positivo. Os telefones não param de tocar, muitas pessoas aflitas, desesperadas e afastadas. Por exemplo, temos aqui uma ex-obreira, a Rosana Hipólito, de Ferraz. Sim. Ela está afastada há 7 meses. Foi da igreja há 22 anos, foi obreira, está afastada há 7 meses, esfriou na fé, ela disse. E recentemente ela perdeu a mãe e tem chorado muito. Meu mesmo. Deus. É. Temos também aqui a Marciane, ela é de Manaus. Sim. Ela toma remédio controlado, está afastada há muitos anos, procurou socorro numa determinada denominação, mas não deu certo. E está pedindo ajuda, está pedindo socorro, e nós vamos interceder e com certeza ela vai voltar de volta ao braseiro antes Amém. que seja tarde demais. Né? Envia, pastor Elias, a Sim. ficha dela para o pastor André, que é o responsável dos obreiros lá do estado do Amazonas. Sim, Lá de Manaus, que nós vamos resgatar, e essas duas, tanto a de Ferraz, né? positivo. Tanto a de Ferraz como essa do estado do Amazonas, vão voltar já neste próximo sábado, tá? Com Sábado, certeza. dia 9, nós vamos ter às 18 horas a segunda reunião da Armadura de Deus. Vai ser muito forte, vai realmente trazer um avivamento para a vida de todos os servos de Deus. O pastor Elias, ontem nós falamos muito e chamamos as pessoas que tinham vícios para ligarem para o programa, principalmente os afastados. Hoje eu quero tocar num ponto, nós convidamos para o programa de hoje o pastor Jefferson, que está aqui conosco no estúdio, e o pastor Jefferson é o pastor que é o responsável pelo trabalho da Depressão Tem Cura. Boa noite, pastor Jefferson, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, boa noite a todos. Nós estamos aqui justamente, bispo, para ajudar essas pessoas que estão nos acompanhando, que se encontram depressivas, ansiosas, preocupadas, no fundo do poço. Essas pessoas que estão nos acompanhando agora de qualquer parte do Brasil, bispo, ela pode ligar nesse momento que nós vamos ajudar ela onde quer que ela esteja. Tá certo. Então, as pessoas, você que está sofrendo com depressão, você tem alguém que sofre com depressão, você que é uma obreira, um obreiro e sabe de alguém que está com depressão, peça para sintonizar no programa Obreiros em Foco agora, peça para ligar nesta emissora aqui na Rede 21 ou na Rede Aleluia em todo o Brasil, ou até acessar pelo Facebook ou pelo YouTube, porque eu vou pedir para daqui a pouco o pastor Jefferson, que faz esse trabalho já há muito tempo e tem ajudado a muitas pessoas têm conseguido vencer a depressão. Peça para sintonizarem aqui no programa, porque eu vou pedir para ele falar daqui a pouco diretamente com estas pessoas que sofrem com depressão. Inclusive, você pode ligar. É o 0 operadora 11 3573 3535. Temos várias linhas que se convergem neste número, tá certo? E você pode, inclusive, enviar sua pergunta para o programa Obreiros em Foco. Você que, em uma das reuniões dos obreiros aos sábados, teve uma experiência com Deus, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você voltou, aconteceu algo que vale a pena você falar, vale a pena você relatar, vai ser um testemunho, porque você não quer guardar somente para você aquilo que você sabe, que se você falar vai ajudar outras pessoas. Então envie uma mensagem de voz, de texto, ou pode enviar um vídeo curto contando a sua experiência para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 95339 2828.
Eu vou repetir. 5339 2828. Inclusive, o pastor Jefferson, ele vai hoje nos ajudar a responder a pergunta. Está disposto? Com certeza. Está pronto? Pronto. Vamos à primeira pergunta? Vamos. Nós temos um xará do pastor Jefferson. Nós temos o Jefferson que quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Jefferson. Olá, bispo, eu sou o Guilherme Jefferson, falo aqui da região do Retiro, bloco de Jundiaí. A minha dúvida é, uma pessoa que um dia recebeu o Espírito Santo, ela comete traição, ela toca no dízimo, ela perde o Espírito Santo? Ela tem que voltar do zero ou ela tem que buscar? Então, Jefferson, Deus abençoe a sua vida e a todos os obreiros dessa igreja. A sua pergunta é muito interessante porque o diabo trabalha justamente com essa dúvida. Todos nós estamos arriscados a cair em tentação, a errar, a pecar, a falhar, porque nós somos humanos. Uma vez que recebemos o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos dá a direção. Isso não quer dizer que o Espírito Santo nos obriga a fazer a vontade dele. Se a pessoa cometer um erro, um pecado, uma falha, ela pode sim se arrepender. A questão não é ficar caído, a questão é escolher se levantar. Se a pessoa cai e quer ficar caído, o Espírito Santo não vai poder fazer nada. Mas se ela se arrepende com sinceridade, abandona o pecado, deixa os erros e se arrepende, busca, com certeza ela pode se reerguer, dar a volta por cima, até porque o Senhor Jesus falou, né, que a glória da última casa será maior que a primeira, e é isso que pode acontecer na vida dessa pessoa também. É verdade. E a preocupação não tem que ser se o Espírito Santo ele vai permanecer, se não vai permanecer. A preocupação tem que ser o seguinte: existem 3 passos que quando a pessoa cai, ela precisa dar. O Espírito Santo diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, se arrepende, volte à prática das primeiras obras. Então, o primeiro passo é você se lembrar. O segundo passo, se arrepender. Arrependimento não é sentimento, não é você sentir nada, é você tomar uma decisão. Eu não quero ficar caído, eu vou confessar o meu pecado. Eu tomo a decisão de abandonar esse pecado. Então, isso é arrependimento. E terceiro, volte à prática das primeiras obras. Entendido, Jefferson? Muito bem. Pastor Jefferson agora. Nós temos aqui a Eliane. A Eliane também sofria com depressão. A Eliane sofria com síndrome do pânico. A Eliane via vultos, ouvia vozes. E ao receber o Folha Universal, ela viu que para sua vida existia uma solução, existia um jeito. O jornal Folha Universal é o maior folheto de evangelização. Então, ela hoje está liberta, batizada com o Espírito Santo, ela dedica a sua vida a servir a Deus ganhando almas. Não sei se ela está num grupo da Depressão Tem Cura, mas ela deveria estar. Vamos ouvir, então, agora a participação da Eliane, que também tinha depressão, síndrome do pânico e outros problemas. Olá, eu me chamo Elânia, sou obreira da igreja de São João do Piauí, no estado do Piauí. E antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa totalmente perturbada. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu tinha síndrome do pânico, tinha muito medo de estar onde tinha muita gente. Eu tive depressão e após eu ser evangelizada com o Folha Universal através de uma matéria que falava a respeito de libertação, eu cheguei até a igreja, permaneci, persisti, fui liberta e hoje eu sou uma obreira abençoada. Hoje eu tenho paz, hoje eu não ouço mais vozes, não vejo mais vultos, hoje eu não tenho mais depressão, hoje eu tenho paz e tenho a alegria da salvação, que é o principal de todos, graças a uma matéria que estava no Folha Universal. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Retrospectiva em ações. A pandemia marcou a vida de milhões de pessoas e a igreja não poupou esforços para ajudá-las. Saiba mais.
aconteceu na Universal. Soldados fortes e preparados para uma guerra espiritual diária. Aprenda. Lições de fé. Sem confiança, sem promessa. Descubra as razões. Geral. Os brasileiros e as drogas. Veja o que uma pesquisa revelou. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. Então, a Elaine, eu tinha chamado de Eliane, mas é Elaine, ela está aí hoje servindo a Deus, com a vida restaurada, transformada. Tudo começou com isso aqui, ó, o jornal Folha Universal. Leia você também. Tem aqui uma matéria muito especial que eu gostaria que vocês lessem aqui na página 14, na página aqui de entretenimento. O elenco de Gênesis divide momentos nos bastidores de gravação. No próximo dia 19, nós vamos ter, vai ser uma terça-feira, dia 19, a estreia de Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Conheça um pouco do que acontece por trás das câmeras da superprodução da Record TV, que tem estreia marcada para 19 de janeiro. Está aqui uma matéria muito importante para vocês lerem aqui no jornal Folha Universal. Aqui, na página 16, aqui nós temos o que guardar de 2020. Verdade, o que guardar de 2020. A pandemia marcou a vida de milhões de pessoas e a Universal não poupou esforços para ajudá-las. Nós temos aqui uma matéria muito especial, muito importante para todos lerem. Nós temos aqui também, na página 18, uma campanha muito forte de doação de sangue. Nós temos aqui a participação do biomédico Jason de Mello, que participou da campanha de doação de sangue promovida pelo Grupo da Saúde na Universal, lá no estado de Goiás. Tá certo? Leia você também o jornal Folha Universal e patrocine o jornal. Nós temos aqui a participação da Júlia Barbie. Ela é médica, ginecologista e obstetra. Ela diz assim: eu vejo a importância da Folha Universal tanto no aspecto informativo quanto no fortalecimento emocional e espiritual, pois, além de trazer conteúdo de fé, traz histórias de pessoas que alcançaram a superação em diversas áreas da vida. A Júlia também lê o jornal Folha Universal. Faça o mesmo. E se você tem sido tocado pelo Espírito Santo através dos testemunhos, a pessoa recebe um jornal como esse, como é o caso desta pessoa que nós mostramos há pouco, e através do jornal ela vem para a igreja, ela vence a depressão, vence a síndrome do pânico, ela vence tudo. Então, vale a pena. Você pode fazer uma doação através do SMS, com a palavra doar, você coloca ali o valor e você vai ajudar também na divulgação do Evangelho. Você pode, inclusive, fazer uma transferência bancária via Pix, como você pode ver aí, tá certo? E você pode pagar um jornal, ou 10 jornais, ou um fardo que tem 125 jornais e custa R$250, ou através de uma das contas. Você pode escanear o QR Code e fazer a sua doação, tá certo? Acesse a página da Universal e você vai fazer com toda a segurança e eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado ainda. Nós vamos agora acompanhar aqui no programa Obreiros em Foco um momento da reunião, da primeira reunião da Armadura de Deus, realizada no sábado passado pelo bispo Júlio Freitas, diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil. Nós vamos acompanhar este momento da reunião e experiências das pessoas que estiveram participando. Versículo 11 do livro de Efésios, capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observe a palavra toda e observe a palavra firme.
Essas duas palavras você não pode esquecer. Ela vai se repetir nos versículos seguintes. O Espírito Santo enfatiza a palavra toda e enfatiza a palavra firme. Quer dizer, nem todos colocaram toda a armadura e nem todos que aparentavam estar firmes, estavam firmes. Eu sou o obreiro Felipe, de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul. E eu queria falar um pouco dessa reunião de obreiros que aconteceu no sábado. E o que acrescentou na minha vida. Os ensinamentos que foram passados, o alerta que foi passado para os obreiros, da importância de nós nos revestirmos da armadura de Deus. E não só da armadura, mas sim do que vem por baixo da armadura, que é o Espírito Santo. Então, isso acrescentou demais na minha vida e eu queria convidar todos os obreiros a participar da segunda reunião que vai ter no próximo sábado. Faço questão de estar presente nas reuniões de obreiros. Além de aprender muito, sempre saio cheio do Espírito Santo e pronto para enfrentar qualquer situação que vem durante a semana. Chamo Natália e estou como obreira daqui de João Pessoa, no estado da Paraíba. E eu vim fazer um convite a você para participar da segunda reunião da Armadura de Deus, que acontecerá nesse sábado, dia 9, às 18 horas, diretamente do Templo de Salomão. Na primeira reunião, a gente aprendeu, o Espírito Santo nos ensinou que para permanecermos de pé, precisamos de estar revestido com a armadura dele. E eu tenho certeza que nessa segunda vigília, ele tem coisas gloriosas para falar com cada um de nós. Então eu espero você. A Bíblia frequentemente ilustra a vida cristã como uma batalha contra Satanás e contra o pecado, para resgatar as almas da escuridão e trazê-las para a luz. E aqueles que estão à frente dessa difícil tarefa precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que não sejam espiritualmente feridos e desfaleçam, como acontece a muitos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso, obreiro, colaborador, evangelista e membro de grupo, invista no seu chamado e busque estar blindado com a armadura do Altíssimo, para que neste ano de 2021 você venha a ser usado para formar um novo exército para o reino de Deus. Venha aprender a blindar a sua fé com a armadura de Deus. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Graças a Deus. Olha, você que está agora com depressão, você que está agora amargurado, sofrendo muito, eu vou pedir para o pastor Jefferson daqui a pouco falar diretamente com as pessoas que estão sofrendo com depressão. E o pastor Elias está agora na central de atendimentos com a equipe, com várias pessoas, com obreiros, levitas, colaboradores, esposa de pastores, auxiliares. E o pastor Elias, essas pessoas que estão agora sofrendo, elas podem ligar para o programa. Com certeza, bispo. Temos recebido ligações de toda São Paulo e também do Brasil. Pessoas desesperadas, aflitas, querendo ajuda para retornar ao abrigo de Deus. Por exemplo, eu tenho aqui o Fernando, lá de Paulo Afonso, Bahia. Ele está afastado há 10 anos. Se tornou um viciado em bebida alcoólica, tem tomado muito remédio para dormir e se afastou por esfriamento espiritual. 10 anos afastado. 10 anos, bispo. Temos também aqui, essa é de Jaú, aqui de São Paulo, é o Péricles Duarte. Ele está 1 ano afastado. Ele está com problema de saúde, tem uma hérnia, está próximo de fazer uma cirurgia, sente muitas dores, perdeu a vontade de vir à igreja. E eu até chamo a atenção, né, bispo? Sim. Perdeu a vontade. Quantas coisas a gente faz sem ter vontade de fazer? Então, se esperar a vontade, nunca vai conseguir. Dá o passo agora, né? E com certeza Deus vai promover a ressuscitação, novamente levantar você que estava caído. Porque, bispo, um dia também eu fui afastado. Ah, é? Sim. Você se afastou também?
Eu nasci no Evangelho, com meus 15 anos me afastei e fiquei 12 anos afastado. Sim. Até que, graças a Deus, a luz brilhou, né, no fim do túnel e eu vim a estar no altar de Deus e a pegada total. Foi aí que foi muito rápido, foi a entrega, cansei de sofrer, né? A entrega foi total e Deus teve misericórdia de mim. E nós temos encontrado nas forças armadas e auxiliares, o que não falta são militares depressivos e muitos militares afastados. Sim. Eu até faço, bispo, se o senhor me permite, por favor, né, uma chamada aí para você, seja principalmente militar. Dioturnamente nós temos trabalhado dentro do Exército, da Polícia Militar principalmente, e temos encontrado muitas pessoas desanimadas, policiais afastados do caminho e podem voltar enquanto a vida há esperança. Estamos aí para ajudar essas pessoas e aqui neste momento pronto para atender a sua ligação. Está aí no rodapé do vídeo, o nosso telefone aqui da Central de Atendimento, direto do Templo de Salomão. Estamos aguardando você dar o primeiro passo para que o Espírito Santo possa te trazer de volta. Para quem está na rede Aleluia, é o 0 operadora 11 3573 3535. Você pode ligar. Daqui a pouco vamos ter uma palavra para quem sofre com depressão. E agora nós vamos falar com o Rio de Janeiro. Não sei se tem alguém, se os obreiros do Rio de Janeiro assistem, ouvem o programa Obreiros em Foco. Bispo Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, Bispo Irlan. Eu tenho certeza absoluta que o Rio de Janeiro está com certeza em peso assistindo. Um abraço a todos aí do programa e todos que estão nos assistindo em todo o Brasil. O Bispo Ronaldo, qual é o comentário dos obreiros do Rio de Janeiro acerca da primeira reunião da Armadura de Deus? Então, Bispo Irlan, eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade de tocar num assunto que também mexeu muito comigo. Aqui, o comentário aqui no Rio de Janeiro. Sim. Foi sobre a palavra toda a armadura de Deus. Sabe, inclusive, na hora que o bispo falou, que não adianta apenas ter algumas armaduras, nós temos que ter todas. E eu estava aqui observando, que no texto de Efésios 6, fala 2 vezes toda a armadura. No versículo 11, quando diz que temos que ter toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do diabo, e no versículo 13 fala que nós devemos estar, no 13 diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, se nós não tivermos toda a armadura de Deus, nós não vamos resistir. O senhor sabe que uma pessoa, quando ela está armada com uma arma mesmo, ela causa pavor, a pessoa, todo mundo fica com medo, não é dele, é da arma. Sim. Então, quando a pessoa está armada com a armadura de Deus, o diabo não vai ter medo dela, ele tem medo da armadura que está nela. Então, a pessoa que realmente ela entende essas coisas, eu não acredito, Bispo Irlan, eu pessoalmente, eu particularmente não acredito que um obreiro que entende essas coisas e tem tempo no sábado para estar na reunião, ele venha faltar. Sim. Porque ele sabe que é um risco ele andar desarmado. É por isso que eu aproveito aqui a oportunidade, não só aqui no Rio de Janeiro, mas todo o Brasil. Obreiro, não perca essa oportunidade de você estar revestido, armado com a arma mais poderosa contra o inferno, que é exatamente a armadura de Deus. Porque é essa armadura que faz com que a gente venha permanecer até o fim, Bispo Irlan. Essas pessoas que estão ligando agora para a central de atendimentos, elas foram atingidas, porque a Bíblia diz para que possais resistir no dia mau e fala também sobre os dardos inflamados do maligno. As pessoas foram atingidas porque elas não tinham toda a armadura de Deus. Então, a reunião que nós realizamos aos sábados, principalmente, nós vamos ter essas reuniões, tivemos a primeira no sábado passado, no próximo sábado, dia 9, vamos ter a segunda reunião falando sobre a segunda peça da armadura, para que os obreiros do Brasil, todos os obreiros do Brasil, estejam revestidos de toda a armadura de Deus, para que eles possam permanecer firmes. Quando vier o dia mau, quando os dardos inflamados do maligno forem lançados sobre eles, eles possam apagar
os dardos com o escudo da fé, que eles possam usar a espada do Espírito, que eles possam ter o capacete da salvação, os seus pés calçados, que eles possam estar cingidos com a verdade, eles possam ter a couraça da justiça e sejam obreiros que consigam, Bispo Ronaldo, servir ao Senhor Jesus até o seu último suspiro ou até o arrebatamento, o que ocorrer primeiro. Inclusive, é o que fala aqui, no finalzinho do versículo 13, que diz, né? E depois de ter vencido tudo, quer dizer, vencido tudo, esse que está armado. Sim. Permanecer inabaláveis. Então, o Bispo Irlan, para a pessoa ter toda a armadura de Deus, ela pergunta, como é que eu faço para ter toda a armadura de Deus? É dar toda a sua vida. Se você não der toda a sua vida, se você não se entregar por completo, se você realmente não mostrar esse esforço sobrenatural, evidentemente você não vai ter toda a armadura de Deus. E a Bíblia é clara, para você estar forte, para permanecer, tem que ter toda a armadura de Deus. Portanto, só permanece quem realmente tem essa armadura. Eu penso que há uma expectativa grande de todos os servos de Deus do Rio de Janeiro para a segunda vigília, a segunda reunião, o Bispo Ronaldo. E a reunião sábado estará aberta aos obreiros, aos colaboradores, a todos os grupos da igreja. Quais os locais aí no Rio de Janeiro onde a reunião, a segunda reunião da armadura estará acontecendo? Aqui no Rio, na Catedral, aqui em Del Castilho, na Central do Estado, nós temos a reunião, ela acontece na nave auxiliar, aqui em Del Castilho. Sim. E em todos os blocos e também nas igrejas. Nós estendemos, então, a reunião a todas as igrejas para que os obreiros tenham a mobilidade de chegar, até facilitar também, porque a gente sabe que há lugares que são muito distantes para chegar até na Central. Portanto, aqui o Rio de Janeiro, todos estão convidados neste sábado a aproveitar essa oportunidade que Deus está dando. Bispo Irlan, eu costumo dizer aqui para os obreiros que nós, tem um ditado que diz, para morrer basta estar vivo. A gente tem que aproveitar a oportunidade como se nós tivéssemos a última. A gente não pode ficar imaginando que a gente vai ter muitas oportunidades. Porque quando a gente só tem uma, a gente abraça imediatamente. Quando tem bastante, a pessoa relaxa. Então, a gente não sabe. Então, vamos aproveitar agora sábado, dia 9, às 18 horas, aqui no Rio de Janeiro, e como também é claro em todo o Brasil. Amém. Bispo Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o senhor, para a família e para todos os obreiros, pastores e os bispos aí do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Bispo Irlan. Um abraço a todos também. Até lá. Abraço. Agora, olha a diferença, né? Nós temos aqui a Jocélia. A Jocélia hoje, ela declara, eu vi fogo e terremoto. A Jocélia tinha uma saúde perfeita e, de repente, passou a respirar por aparelhos. A Jocélia, uma serva de Deus, obreira, mas a Jocélia tinha um diferencial. Eu volto para falar. Meu nome é Jocélia dos Santos Pinto, eu sou daqui de Del Castilho, Rio de Janeiro, e eu estou como obreira há 24 anos na Igreja Universal. E eu já vi fogo e terremoto. Eu já passei por muitas dificuldades e quase morri em uma delas. Eu tive uma doença muito séria que eu nem mesmo esperava, porque eu trabalhando para Jesus, fazendo as coisas, buscando a Deus, mas teve um momento na minha vida que eu comecei a sentir muitas dores na barriga. E eu achei aquilo normal. Então eu continuei, não liguei, mas só que aquelas dores foram intensificando. Foi quando eu decidi procurar um médico. E os médicos, eles não conseguiam descobrir aquela dor. Só que aquelas dores foram aumentando muito, muito. E aí, em um dos hospitais que eu passei, eles decidiram me internar para poder investigar mais profundamente por que eu estava sentindo aquelas dores e fazer alguns exames de sangue.
Aí, então, eu fui para outro hospital, um segundo hospital, no qual eu fiquei internada 1 mês, em que eles ficaram investigando. Nesse hospital, eu tive alguns problemas de saúde, eu comecei a ter muita falta de ar. As dores não foi somente mais na barriga. E quando eu comecei a ter essas dores, eles resolveram me levar num hospital mais específico. Eles prontamente fizeram o exame em mim, porque eu já cheguei lá com edema pulmonar, com princípio de trombose, e não conseguia respirar sem uns aparelhos. Então, eles viram que o meu estado já estava ficando grave. E eles fizeram o exame. E alguns minutos depois, veio a médica muito preocupada junto com os enfermeiros, me dar a notícia: olha, o seu resultado deu positivo, você está com leucemia. Eu só olhei para dentro dos olhos da médica e falei assim: tá bom. Então, o que a gente tem que começar a fazer? Você vai ter que ser internada imediatamente. E daquela internação, eu já tinha ficado 1 mês e meio nos outros hospitais. E nesse hospital, eu fiquei 4 meses e meio. Nesse hospital, imediatamente, quando eles me internaram, eu já estava tendo um princípio de derrame. E o médico teve que me levar automaticamente para o CTI. No CTI, eu fiquei alguns dias e voltei. E eles me deram a notícia que eu deveria imediatamente começar com a quimioterapia. Só que daquela quimio que eu fiz, a minha pressão ela subiu muito. E eu acabei entrando em coma. Quando eu entrei em coma, eu tive 8 convulsões, 3 paradas cardíacas. Eu só tinha consciência de que eles estavam me mexendo, fazendo exames em mim, mas eu não conseguia entender por que eu estava ali, porque eu estava numa sala, num quarto do hospital, e de repente eu estava em outro lugar, todo mundo mexendo, o médico me chamando, tentando fazer com que eu acordasse. No dia seguinte eu acordei. E quando eu acordei, eles ficaram assim, admirados, porque até então o médico tinha chamado o meu marido e falou que ele já tinha feito tudo, e que era só esperar a morte, porque ele não podia fazer mais nada. Então, mas o meu marido, em nenhum momento, que também é obreiro, em nenhum momento ele desanimou, ele ficou olhando para a palavra dos médicos. Em nenhum momento a minha família, minha filha desanimou. Eles estavam ali do meu lado em oração, os obreiros em oração, e Deus, ele me honrou. Quando eu saí do coma e comecei a mexer os braços, a médica começou a chorar. Porque em menos de 3 dias eu comecei a mexer os braços. Em menos de 3 dias eu comecei a ficar sentada. E a médica ficou assim, admirada, porque ela nunca tinha visto. Então eu usei fralda, eu fiquei na cadeira de rodas, meus cabelos caíram todos, mas eu continuei na fé. Eu continuei porque eu sabia em quem eu cria. Eu sabia o que eu tinha feito diante de Deus, no altar de Deus, e eu sabia que Deus era comigo. E hoje eu estou aqui para glorificar cada dia o nome do meu Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dele. É assim que acontece, quando a pessoa tem a armadura de Deus. Se você quer também ser aprovado por Deus, porque você também, de repente, não passou nem pela metade do que a Jocélia enfrentou, mas você foi reprovado, você está hoje aí afastado, desanimado, triste, frio, sem a certeza da salvação, com medo de ir para o inferno, com depressão. Venha sábado participar da 2ª reunião da armadura de Deus, tá certo? Eu queria que o pastor Jefferson falasse agora diretamente. Antes eu queria chamar o pastor Elias, que está na central de atendimento, para o senhor, pastor Elias, vir para cá, para nós nos unirmos aqui em oração com todos. Mas o senhor mesmo vindo para cá, a central continua em pleno funcionamento
E o senhor pode, mais uma vez, falar aí o telefone para quem precisar ligar ainda. Sim, senhor. É o 3573-3535. Acabamos de receber um reforço. É uma demanda muito grande de ligações. Graças a Deus, mais colaboradores vieram e estão aqui atendendo a todas as pessoas. Tá bom. O senhor vem para cá que nós vamos já daqui a pouco fazer a oração. Pastor Jefferson, fala diretamente para quem está agora com depressão. Então, bispo, essa pessoa que está nos assistindo, eu quero falar com você. Você que está me assistindo agora e sofre com depressão, ou você tem um familiar que sofre com depressão. Entenda uma coisa, a depressão mata, a depressão tira vidas. Quando ela não mata de uma vez, ela vai matando aos poucos. E você tem duas opções, ou você continua sofrendo com essa depressão, ou você busca ajuda. Se você buscar ajuda através do grupo Depressão Tem Cura, eu garanto a você que você vai ser ajudado. Não importa qual seja o grau da depressão que você esteja enfrentando. Se você buscar essa ajuda, você vai ter todo o apoio, todo o suporte que o grupo dá a essas pessoas em qualquer parte do Brasil, e isso gratuitamente. A decisão é sua. São duas opções. Ou você luta contra essa depressão e vence, ou ela vence você. Eu quero mostrar para você esse versículo aqui, Efésios capítulo 6, versículo 14, inclusive, foi o que o bispo Júlio falou no sábado. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça é uma outra peça da armadura que vai ser falado sábado. Porém, hoje eu quero falar, nós falamos anteontem sobre estai. Estai. Está falando do presente. Não é esteve, ou estará, ou estarão, mas estai. Falamos ontem sobre estar, significa firmes, e hoje cingidos, os vossos lombos cingidos. Significa cercados, envolvidos. Temos que estar cingidos para termos agilidade, para termos estabilidade, mobilidade e diligência. Estejamos ágeis para que possamos correr, defender, subir, pular. Só se consegue isso se tivesse cingido. Essa roupa de baixo não era visível. Isso foi falado no sábado, você lembra? Somente Deus vê e sabe o que temos por baixo, ou seja, dentro do nosso coração. Então, que você venha se cingir com a verdade, que você venha viver a verdade. Você que é um servo de Deus, ou você que está afastado, não pense assim, mas essa é a minha verdade. Ou eu penso também, agora, nesse instante, que muitos estão caídos, sabe por quê? Porque deram ouvidos a meias verdades. Sim, o diabo tem essa tática, ele tem essa estratégia, ele gosta de misturar a verdade com a mentira para confundir. Ele fala meia verdade, meia mentira, mas o Senhor Jesus, ele declara, eu sou a verdade. Se você está agora no chão, com depressão, amargurado, nós vamos nos unir agora em oração, vamos falar com Deus e você determine a sua volta, sabe? Já se você não conseguir esperar até sábado, venha já nessa sexta-feira, em um dos horários, procure uma Universal mais próxima da sua casa. Você residente aqui de São Paulo, você poderá vir participar no Templo de Salomão, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Vai haver um propósito muito forte de libertação espiritual, tá? Vocês que são obreiros e desejam fazer parte do grupo Depressão Tem Cura, você vai procurar o pastor Jefferson aqui no Templo de Salomão ou em uma Universal em todo o Brasil e você vai dizer, eu quero ajudar as pessoas que sofrem com depressão. Eu quero também fazer parte desse grupo, né, o pastor Jefferson? Toda a Igreja Universal, essa pessoa ela pode procurar o pastor, o obreiro responsável e fazer parte desse trabalho. E aqui no templo eu vou estar em todos os horários
para atender as pessoas que estão com depressão. É só chegar aqui e me procurar, eu quero falar com o pastor Jefferson e eu vou estar aqui atendendo todas essas pessoas e também aqueles que querem fazer parte desse trabalho. E estamos precisando, né, bispo? Sim. Precisando mesmo de pessoas que têm esse amor, que têm essa dedicação para levar essa luz àqueles que estão nas trevas da depressão. O pastor Elias tem os nomes das pessoas que ligaram e nós vamos nos unir em oração, tá certo? E se você não conseguir vir na sexta-feira, não deixe passar de sábado. Você vai se dirigir aqui ao Templo de Salomão, você, os obreiros, os levitas, os colaboradores, os grupos, o pessoal do CPO, todos estarão aqui presencialmente neste sábado às 18 horas. Os que residem aqui na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, na Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Osasco, o ABC, todos nós estaremos participando aqui no Templo de Salomão, ou você vai se dirigir ao Templo da Universal aí no seu estado, no seu bloco, para participar da segunda reunião da Armadura de Deus. Nós vamos agora nos unir em oração, vamos falar com Deus. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Em o nome do Senhor Jesus, estamos em oração. Sabemos, ó Senhor, que os teus ouvidos estão inclinados e as tuas mãos estão estendidas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não rejeita a oração sincera. Sabemos, meu Pai, que quando nós nos aproximamos do Senhor com humildade, com sinceridade, e em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos aceita e nos recebe. E eu sei, Senhor, que nesse instante existem pessoas sofrendo, amarguradas. Eu fico só imaginando, meu Pai, a dor, o sofrimento, a amargura, mas que o Teu Espírito nesse instante em que ela ouve essa oração, ela ouviu, Senhor, ela assistiu o programa e ela foi tocada pelo Espírito Santo. Dê a ela, Senhor, o dom do arrependimento. Espírito Santo, ela não sabe orar como convém, nenhum de nós sabe. Está escrito isso, mas também está escrito que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas, que o Senhor intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então interceda por essa pessoa que já tentou suicídio, essa pessoa que já foi uma obreira, um obreiro, era tão feliz, era tão usada por Ti, era uma pessoa alegre, Senhor, que tinha um sorriso, um brilho na face, e hoje quem a vê não a reconhece, nem parece ser a mesma pessoa, mas que o Teu Espírito venha tocá-la e que ela se levante nesse instante, que essa pessoa que está agora com o seu ser tomado de ódio, de mágoa, que ela tenha disposição para liberar perdão, Senhor, mesmo sem sentir vontade, que ela tome a decisão de perdoar aqueles que lhe fizeram mal, que ela tome a decisão de se voltar para o Senhor, de Te buscar, de tirar da fraqueza a força, meu Pai, para chegar na Tua casa, porque nós iremos estender as mãos para ela. O Teu Espírito vai nos usar, meu Pai, para ministrar a libertação, a cura, meu Pai. A Tua palavra que vai limpá-la, que vai lavá-la, e ela vai ser, com certeza,
abençoada, perdoada. Ela vai voltar à primeira fé, ao primeiro amor. Ela vai, meu Deus, ver a glória da última casa ser maior que a primeira. Abençoe a água que ela preparou e quando ela beber, que ela seja restaurada, curada, regenerada e abençoada. Que toda amargura, tristeza, todo espírito de trevas, de depressão, todo sofrimento, toda amargura, esse peso que ela carrega, saia do corpo dela, saia da vida dela em nome do Senhor Jesus e que resplandeça a tua luz sobre essa pessoa. E você que crê, receba o toque do Espírito Santo, receba a visita do Espírito de Deus e se levante e determine aí agora voltar e recomeçar e receber a salvação, o perdão e receber uma nova chance para ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja esta água ungida e consagrada. E os que creem digam que assim seja. Graças a Deus. Amém. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Então, nós fizemos a nossa parte, né? O pastor Elias, pastor Jefferson. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, está aí com as mãos estendidas, mas é preciso que cada um faça a sua parte também, né, o pastor Elias? Sim, senhor. E Deus, desde que ele criou o homem, ele não faz mais nada sozinho. Pois Deus é. está esperando, tem muita gente esperando que Deus haja, mas é o contrário, ela que tem que dar o primeiro Deus passo reage. para Deus então socorrer. Deus reage quando nós agimos, é verdade? Sim, senhor. Muito obrigado pela sua participação, foi a primeira vez Eu que aqui. agradeço, sim. Então, que Deus abençoe o trabalho do Grupo FP em todo o Brasil. Quem quiser fazer parte, como é que pode ser? É só entrar em contato conosco. Aqui no Templo de Salomão, nós estamos cuidando lá do Bloco Sul, na João Dias, 1800. É só nos procurar, né? E Deus faz o restante. Tá bom. Pastor Jefferson, obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, bispo. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã com mais um programa Obreiros em Foco. 2020, o ano de quem perdeu a saúde, o emprego, a empresa, a pessoa amada, até mesmo a vontade de viver. Talvez não é de hoje que essa palavra tem feito parte da sua vida. Ainda que você tenha perdido tudo, Deus é quem troca a palavra perder por restituir. Neste domingo, 10 de janeiro, o domingo da restituição, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.